O mundo ficou pendente. Quer dizer, todo mundo com o coração doído, esperando o momento que cai Stalingrado, e Stalingrado resistiu. O dia da batalha da vitória em Stalingrado é uma comemoração muito profunda e séria na República Federal Russa. Difícil explicar sem um mapa, mas vamos dizer, vocês têm que lembrar, recordar, já leram algumas linhas, ou não, ou muito, ou um pouco, mas no dia na noite do dia 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista atacou de forma de surpresa, sem declaração de guerra, atacou a União Soviética. Mas você entendeu o que era a Alemanha nazista? Ela atacou com 4,5 milhões de soldados. 4,5 milhões, com a mais alta tecnologia militar da época, em aviões, em tanques, em logística, em organização. E a Alemanha não era a Alemanha. A Alemanha, ela estava com todos os recursos, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, França, porque ele tinha ocupado, Iugoslávia, Grécia, e tinha seus aliados, Itália, România, Bulgária, Hungria, Finlândia, a Espanha de Franco, a França de Vichy, a França ocupada, fascistizada, ou seja, quem atacou foi praticamente a Europa. Todos os recursos da Europa atacaram aquele país. Foi um milagre a resistência, foi um milagre. E nesse primeiro ano, embora ela tenha sido profundamente invadida, 80 milhões de russos passaram a viver sob a dominação nazista, a viver e serem exterminados, trabalharem como escravos e serem exterminados. Mas a União Soviética conseguiu resistir em Moscou, não caiu Moscou, conseguiram resistir em Leningrado, Leningrado não caiu. No nazismo mudou o seu foco e atacou pelo sul. O fundamental era chegar no Cáucaso, nas reservas de petróleo. A Europa é pobre de petróleo. Mesmo estando dominando tudo aquilo, todo aquele espaço, tinha pouco petróleo. Tinha petróleo na România, mas mais consistente. Então precisava chegar ao petróleo do Cáucaso. Mas tinha uma outra coisa que era importante, chegar ao rio Volga. Por que o Volga é importante? Porque o Volga ela vai do norte ao sul da Rússia, é um rio muito largo, calmo. Então, é uma ótima estrada. É uma estrada para levar produtos. Transporte de tropas, os produtos. É uma coisa de séculos e séculos. É a principal estrada da Rússia. Bem, existia uma importância estratégica de cortar o Volga. A gente tem, só para, você falou do mapa, a gente tem aqui uns mapas e algumas cenas do filme feito pelo Frank Capra em 1943, 45, sobre justamente essa questão que você está falando. Vamos ver um pouquinho? Então, o que você vai ver aqui é um documentário, é um documentário produzido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, dirigido pelo Frank Capra. Vamos lá. Mas, apesar de tudo isso, o comando do Exército Vermelho sabia que eles ainda estavam enfrentando o mais poderoso inimigo de sua história e que esse inimigo atacaria novamente. Mas, quando esse ataque veio, toda a força alemã foi concentrada diretamente em um objetivo: o Cáucaso e o petróleo. As montanhas do Cáucaso representam um dos difíceis obstáculos militares do mundo. Picos elevados se erguem a alturas de mais de 5.000 metros, com uma única ferrovia em funcionamento para atravessá-los. E Baku, o grande campo de petróleo, estava do outro lado.
Para chegar até Baku, a única rota militar possível seria ao longo da costa do Mar Cáspio. O que o mapa mostra é um perigoso projeto de manutenção de uma linha de suprimentos interrompido em Maikop. Para tornar a operação bem-sucedida para os alemães, o primeiro passo seria controlar o moderno centro ferroviário da área e uma nova base de operações. Esse centro era um porto do rio Volga, que viria a ser bem conhecido, Stalingrado, assim batizada para o líder e presidente russo. O orgulho desta geração de russos, porque a sua cidade foi construída na sua época. Com a captura de Stalingrado, os nazistas teriam uma base de onde poderiam lançar um ataque flanqueando Moscou. Com um ataque maciço, os exércitos alemães alcançariam o sul, que seria isolado de qualquer ajuda. E no norte, as fábricas russas, as fazendas russas e os exércitos russos estariam praticamente isolados do petróleo do Cáucaso e também dos suprimentos americanos e britânicos, os quais eram enviados à Rússia através do Irã e Iraque. Se os alemães controlassem as margens do Volga através desses dois portos principais, Astrakhan e Stalingrado, seria um golpe que arruinaria os russos, porque o Volga era uma artéria vital por onde fluíam os suprimentos. Em maio, a ofensiva alemã começou ao longo da frente que se estendia de Kerch até a Crimeia. Em menos de 2 semanas, as máquinas nazistas invadiam a península de Kerch e mais 2 meses foi o tempo para eles estarem em batalha e Sevastopol finalmente cair, dando aos nazistas o completo controle da Crimeia e a rota do sudeste para os campos de petróleo caucasianos. O próximo passo era se dirigir para o norte, passando através do rio Don e da área de Voronezh, e então estender-se pelo sudeste até ocupar toda a área do rio Don até Rostov, ao sul. Isso os deixaria numa posição perfeita para atacar Stalingrado. Mais e mais para o sul, a expansão desceria e, pelo final de agosto, eles teriam capturado os campos de petróleo de Maikop, a próxima a ser salva pela teimosia russa, e alcançar o nordeste do Cáucaso. Sim, os alemães estavam somente a poucos quilômetros da sua meta, os campos de petróleo de Baku. Mas 2 barreiras ainda permaneciam entre eles: as montanhas russas e a determinação russa. E o povo do Cáucaso se juntou ao exército para formar uma indestrutível muralha contra o ataque massacrante. Bom, então esse é o mapa da guerra. Vamos lá. E aí? Bom, como já foi explicado, quando aí se fala dos reforçamentos ingleses e americanos, é necessário dizer que nesse momento, em 1942, julho, junho, esses auxílios são muito pequenos. Então, se insiste sempre nisso, posteriormente serão maiores, mas nesse momento são muito escassos. Esse é um filme norte-americano, né? Sim. É uma versão São escassos porque não está se conseguindo chegar, a Inglaterra não tem, então os russos estão combatendo sozinhos. Na verdade, quando se decide, então, a importância de Stalingrado, se cria o chamado, o Sexto Exército, alemão, que é comandado do general von Paulus. Von Paulus foi o homem que tinha desenhado a Operação Barbarossa, que era a operação de ataque à União Soviética. E, vamos dizer, é em julho, esse é o dia 23 de julho, que começa a se aproximarem de Stalingrado. Os russos combatem de forma desesperada, mas são derrotados. São derrotados porque a superioridade, sobretudo, na aviação, é total. E no dia 23 de agosto, depois de um mês de batalha, eles chegam às portas de Stalingrado. E, nesse momento, fazem um bombardeio muito eficaz, um bombardeio da Luftwaffe, que era a aviação alemã, que matam mais de 40 mil habitantes nesse bombardeio. É um bombardeio horroroso. E imediatamente a população, uma parte da população é evacuada através do Volga. E praticamente todo mundo que pode é posto em armas. Toda a população é posta em armas. E no dia 12 de setembro, o exército de von Paulus entra em Stalingrado. Mas eles tinham cometido um primeiro erro. Foi aquele bombardeio que matou 40 mil pessoas. Porque Stalingrado era uma cidade
não nova, mas o socialismo tinha transformado completamente, feito uma quantidade enorme de fábricas. E as fábricas nos anos 30 eram fábricas grandes, porque tinham milhares de operários, isso em qualquer lado era assim. Então era uma quantidade de enormes fábricas de concreto. Aquilo foi despedaçado e a cidade ficou impossível de transitar. E dá uma grande possibilidade ao defensor, porque ele conhecendo aqueles buracos, os esgotos. Então, quando chega no dia 13 de setembro, começa o ataque, eles vão se encontrar com um tipo de guerra esquisita, que saía gente, saía soldados de tudo quanto era parte, população de tudo quanto é parte, com faca, com granada. Era uma luta quase 1 a 1, né? E a coisa fica meio complicada, porque Hitler, que era uma melogomania, mas se sabe, ele sempre costumava dizer: eu conquistei a França, eu ataquei a União Soviética. Era sempre ele, não tinha ninguém mais, eu. E aí ele falou: eu cheguei no Volga, peguei o Volga e não largo nunca mais. Ele fez esse discurso, ele chamou aí todos os velhos nazistas, ele fazia isso uma vez por ano, quando ele fazia um discurso importante. Eu peguei o Volga e não largo mais. Aí complicou mais a vida, porque toda a propaganda ficou: eu peguei o Volga. Foi feita música, assim, uma música muito tocada em toda a Alemanha, era o soldado do Volga. E aí também entrou, aí virou um problema não só militar, ideológico. Se fosse possível, os russos ficaram ainda mais determinados, não sei se isso era possível. Uma provocação. E a coisa ainda se complica porque a cidade é Stalingrado, é o nome de Stalin. E aí ela passa a ter um conteúdo muito claramente ideológico. O dia 12 eles atacam, dizem que vão conquistá-lo no máximo em 1 semana, os dias passam, semanas passam, e a batalha continua feroz, dia e noite. Mas isso cria no mundo um problema de admiração infernal, porque todos os dias a Rádio Moscou anuncia: e Stalingrado resiste. E praticamente a Rádio Berlim diz: e Stalingrado caiu. E isso é retransmitido pela Rádio Londres, e é retransmitido em todo o mundo. Até no Brasil, que não gostavam muito, o Estado Novo não gostava de falar da Rússia, todas as manhãs as rádios abriam: e Stalingrado resistiu. Mas isso significava para os povos oprimidos e pelas resistências armadas que estavam começando em toda a Europa uma coisa incrível. A cada vez que eles escutavam clandestinamente, através da Rádio Moscou, ou da Suíça, ou de Londres, e Stalingrado resiste, eram novos grupos de guerrilheiros, de partisãs, que entravam no combate. Isso como na Iugoslávia, na Albânia, na França. Então, aí ficou essa coisa desesperada. Por semanas ficou essa coisa desesperada. O mundo ficou pendente. Quer dizer, todo mundo com o coração doído, esperando o momento que cai Stalingrado, e Stalingrado resistiu. Eles chegam a 100 metros do Volga. A 100 metros os nazistas chegam. O general Zhukov, que é o general que comanda, que exército deve ser o 68, o exército 68, então 2 exércitos combatem lá, o 64 e o 68. O Zhukov, ele fica em 100 metros resistindo. Ele resiste de forma desesperada porque ele sabe a importância daquela resistência. Muito bem, os nazistas não passam. Não passam. E a pressão de Hitler é total. Bom, nós sabemos, já vimos. Uma das coisas interessantes é que se combate homem, mulher e criança. Ali que vai nascer o mito do atirador singular.
que matam 20, matam 10. Eu matei 10 alemães. E esses atiradores eles têm um fuzil feito para os soviéticos muito bom, parece que era ótimo, não tenha dúvida. São atiradores que têm uma precisão, uma paciência que os tornam, como posso dizer, também lendas. Teve um, especificamente, que virou aí um herói cantado em prosa e verso já no tempo da União Soviética, e hoje, no século XXI, aí, a gente teve um filme no início aí da década, muito conhecido, o Círculo de Fogo, não é isso? Como ele chama? O Círculo de Fogo é o Vassili está... Vassili... Nós temos aqui. Não importa. Vassili Zaitsev. Vamos mostrar só um trechinho do filme aqui, só para... If the Germans capture this city, the entire country will collapse. I want our boys to resist. What we need are heroes. Do you know any heroes? I know one. Armed only with a rifle, he quickly made the Nazi invader realize that from now on, the only way was back. Vasily! Vasily! You've seen the way people look at you, Vasily. You mean something bigger than yourself. The whole country is looking at you. Those snipers are demoralizing my army. They sent their top marksman. It seems he's come all the way from Berlin to stop you. How are you going to go about finding this young Russian? I'll fix it so that he's the one who finds me. A battle Between two nations became a conflict between two men. I don't stand a chance against this man. Esse filme romanceia, né, essa história, mas tem esse lado de contar um pouco a dinâmica ali da guerra, que era uma guerra de guerrilha, foi uma guerra de guerrilha incrível. De massa. De massa, uma guerra de guerrilha. Sim, porque você combatia quarto por quarto, cômodo por cômodo de um apartamento, de uma casa, ocupavam o porão e saíam, iam na faca. Mas esse atirador, né, ele vinha das grandes estepes asiáticas, mas ele não foi o maior. O maior foi uma mulher. Tem a história, também tem a história da... Foi uma mulher. Ela matou mais de 300. Quem é essa mulher? Me esqueço o nome nesse momento, vocês não me deram tempo para preparar. Eu vim aqui assim, eu esqueci o nome dela. Ficou tão famosa naquela batalha, que ela foi enviada aos Estados Unidos para fazer propaganda, para abrir a segunda frente, forçar os americanos a se moverem. E ela fez, acho que lá no parlamento, né? Ela fez um discurso bastante duro. Ela disse: eu que sou mulher matei 320 nazistas. E vocês? Bom, essa batalha teve esse grande valor. No dia 19 de novembro, quer dizer, o comando de todo o setor estratégico estava na mão da Estava. A Estava era o Estado-Maior-Geral. Tânia Chernova. Tânia Chernova. A Tânia Chernova. Ela tem umas fotos muito bonitas, por sinal. Bom, e o Estado-Maior, quem conduzia era o general, na época ainda general Zhukov, o general Zhukov. Eles traçam um plano genial. Como os alemães avançavam, estava tudo concentrado na frente, estamos 100 metros, estamos chegando, eles atacamos por trás, atacamos por detrás. E faz uma mobilização incrível, em segredo, e eles fazem um ataque em forma de pinça, 200 quilômetros atrás,
onde estavam as linhas dos soldados húngaros e rumenos. E os pulverizam, fazem um ataque impressionante, avassalador. E as duas pinças se encontram. E quando se encontram as duas pinças, em Kalash, o exército, o 6º Exército von Paulus, fica cercado. Essa cena, quando chegam os soldados dos dois lados da pinça e se encontram, é aquilo que os soviéticos consideram, direi depois da conquista do Reichstag, em 1945, a imagem mais forte. Tanto é que quando você vai no Museu da Guerra de Moscou, que é uma cidade, é um museu que eu quase morri, e acabei vendo uns 10%. Eu estive lá agora em novembro, de novo, nesse museu. Minha perna não dava mais, eu estou velho. Mas isso aqui é uma coisa que vale a pena. A imagem fundamental, que já está no bilhete de entrada, está na entrada em grande e tal, é quando se encontram os dois soldados, a pinça se fecha. Bem, quantos soldados de von Paulus ficaram presos? Provavelmente uns 220 mil, 230 mil, aí não se sabe direito. Eles são fechados, aí há uma... Hitler fica com um problema. Tem que mandar recuar. Mas recuar como se eles estão fechados? Mas de mais a mais eu recuar quer dizer que eu abandonei o Volga. Mas eles têm que retirar as tropas que estão sendo derrotadas agora no Cáucaso. Então, ele manda que os 220, 230 mil resistam até a morte. 230 mil soldados é muito. Ainda é um osso duro, mesmo cercados. Sobretudo se de fora tem ataques. Essa operação chamava Urano, Pequeno Urano, e Zhukov desencadeia em dezembro de 1942 a outra operação, o Grande Urano. Aí, para cercar novas tropas que estão fora, ou fazendo recuar, porque assim, aqueles que estão cercados em Stalingrado ficam a centenas de quilômetros de distância do fronte. Tem que se render. Aí foi o ataque que foi feito contra as tropas italianas. A Itália estava com uns 230 mil soldados naquela frente, vai sobreviver, vai voltar para a Itália uns 80 mil. Um massacre impressionante. Os italianos eram muito mal armados e muito pouco convencidos ideologicamente a combater. Não vi um sentido naquilo, mas foi um massacre. Então eles ficam fechados, esses mais 200 mil soldados, e o cerco vai se apertando, Os russos oferecem, os russos soviéticos oferecem rendimento com honra a von Paulus. Eles se recusam. Mas o cerco vai fechando e nós estamos em janeiro. Janeiro na estepe russa é uma coisa séria. Faz um frio do cão. E, curiosamente, os alemães tinham destruído tudo onde eles estavam. E a destruição que eles fizeram, então não tinha madeira, não tinha nada, eles tinham que viver. E Göring, que era o responsável da aeronáutica alemã, falastrão, falou que não tinha problema em alimentar aquele exército até que chegasse a primavera. Precisava 500 toneladas por dia, isso não era nada. Na verdade, ele nunca conseguiu passar de 100. Por quê? Os russos tinham artilharia, né? Antiaérea. Então, eles foram começando a deperir, morrer de fome, e a guerrilha continuava. Só que eles agora sempre mais com fome. Mudou, porque os russos começaram a receber alimentos do Volga e armas. E eles não. Então, tem a primeira rendição de von Paulus. Von Paulus é feito Feldmarschall, é feito marechal. Isso. Por que é feito marechal? Por Hitler. Porque nenhum marechal na história da Alemanha se rendeu, foi prisioneiro. Uma baita pressão ali. Para se matar, para o cara se matar.
Porque eles não têm mais soldado, não têm mais arma, não tem mais nada. Então você é marechal e se mata. Eles resolveram não se matar, eles se rendem no dia 29. A primeira, depois, porque está dividido em 2 blocos e no dia 2 se rende o outro bloco. Se completa a vitória. Tem a rendição. 2 comentários curiosos. João Paulo, que foi então um homem terrível, né? Fez o plano Barbarossa, resistiu de forma fanática em Stalingrado, posteriormente muda de posição para fazer parte do grupo da Alemanha Democrática, dos oficiais contra Hitler. Mas ainda assim ele vai ficar preso, até 55. Ele escreveu um livro muito interessante. A Batalha de Stalingrado que ele escreveu é muito interessante. É muito interessante porque ele escreve bastante. E depois ele vai viver na República Democrática Alemã, onde ele vai morrer. É um personagem esquisito, muito esquisito. Quantos caem prisioneiros na mão dos russos? Eles fizeram um cálculo ali direitinho, 92 mil, são os que se rendem. Mas morrem quase todos. Eles estão tão enfraquecidos, estão na estepe, não tem nada por perto. Nem os russos têm nada por perto. Os russos se enganaram, eles pensaram que tivesse menos. Quando eles pegam 90 mil pessoas para dar para alimentar e doentes, eles não têm. Eles não têm, é um problema. Essa coisa que eles massacraram os prisioneiros não é verdade. Eles morreram realmente por falta de infraestrutura também dos russos. Também se tivesse massacrado, a guerra na Rússia não é que tinha grandes normas, como os alemães matavam tudo, a resposta às vezes era pesada. Mas foi essa a importância de Stalingrado. Com isto, a Alemanha perdeu a guerra. Com isto, não tem mais petróleo. Com isso, foi afastada 500 quilômetros. Com isto, quebrou seus melhores exércitos, Panzer, seus melhores exércitos de tanque. Com isso, morreu seus melhores soldados e oficiais. Naquele momento, ela caiu na defensiva, podia se render naquele momento. Claro, tinha ainda muita força, mas estrategicamente está definido. A guerra está definida. Isso vai criar um problema também para os aliados ocidentais. Opa! Que vão ter que se apressar, para ter uma presença, não deixar que a Rússia, sozinha, vença a guerra contra aquele bloco da Europa. E enfraquece também os aliados da Alemanha nazista. Os rumenos, os finlandeses, tal, começam a pensar, melhor sair desse negócio aqui, porque Que parecia invencível, não é. Agora aquele que parece invencível vai chegar aqui e vai ser um problema. E reforça a figura de Stalin e do poder do Exército Vermelho, né? Sim, coragem, muito, né? muito. Reforça, sem dúvida nenhuma, muito a figura de Stalin. Tem o nome dele, ele é visto como grande fez a estratégia daquilo. Na verdade, não foi bem ele que fez, porque, ao contrário do que se diz, ele dava muita liberdade ao seu comando militar, muita liberdade. Às vezes ele brigava. Se você pega, tem um livro extraordinário, muito difícil de achar, Mostra pra gente aqui, mostra aqui na... que é Memórias e Meditações do Marechal Zhukov, que foi o maior comandante militar da guerra soviética, e que era o segundo homem do Stalin. Depois de Stalin era ele. As brigas dele, ele escreve das brigas dele. E é muito curioso que às vezes o Stalin pedia desculpa. E olha, ele não amava Stalin, não. Brigou muito, brigou depois da guerra ainda, perdeu muita coisa, fez críticas duras, mas ele insiste nessa capacidade do Stalin de ter uma direção coletiva para a guerra, coisa que é contrária a tudo que vocês veem na internet, veem nos outros filmes, né? Claro, é a opinião dele, mas a opinião dele conta, porque ele estava dia e noite com o Stalin. Aquela história que o Stalin, por exemplo, entrou em crise no dia do ataque alemão e que se retirou, ninguém viu por semanas. Ele descreve, hora por hora, o ataque. E tem a documentação.
que está depositada lá no Museu da Guerra. Hora por hora, quem vinha, quem saía, qual era o general. Não, o Stalin nunca saiu do comando, nunca saiu do comando, nunca entrou em crise. Ele disse que entrou em crise por 2 minutos. Quando recebeu a notícia, ele sentou por 2, 3 minutos, não falou. Mas 2, 3 minutos. Não, digo isso porque no Brasil nós temos pouquíssima memória, as memórias escritas pelos soviéticos, pelos comandantes soviéticos. Tem uma quantidade enorme de livros publicados, enorme. E é interessante que esses comandantes, eles brigam também. Por exemplo, Zhukov e Chuikov era o comandante ali na praça de Stalingrado, brigam. Quando é para atacar Berlim, saiu no tapa. Só a mesma ordem, quer dizer, eu sou marechal, você é general, cumpra. Existia uma certa dialética, Bom, é isso, minha gente. Poxa, engraçado que os ecos disso aí até hoje estão presentes, né? Ontem a gente estava vendo na cerimônia de homenagem a essa vitória, o chanceler russo, o Zagrov, fez uma declaração interessante, dizendo que ainda hoje, né, que os anticorpos contra o nazismo hoje estão enfraquecidos. Né? Quer dizer, a Rússia que teve toda essa batalha sangrenta, terrível contra o nazismo, hoje identifica que essa batalha, no decorrer do tempo, talvez ela tenha que ser retomada. Como é que você vê essa declaração do... Ele diz que os neonazistas estão saindo das sombras. Sim. E somos testemunhas de intentos, de tentativas sujas de falsificar a história, difamar as tropas libertadoras e inventar justificativas para a ação dos nazistas e de seus sequazes. Foi o que disse aí o chanceler da Rússia, claro. Sergei Lavrov. O Lavrov ele está se referindo à Europa, não é? Sim. Ele está se referindo à Europa. Na Rússia isso não existe, porque você fica atordoado de ver monumentos, publicações, música, rádio, televisão, não só sobre Stalingrado, tem outras, né? Mas sobre a guerra. Essa memória está muito... É mortal, você é muito intensa, né? O nome dos metrôs, nome das ruas, é uma coisa muito intensa. Mas eles sentem como uma guerra nacional, patriótica mesmo, né? Como a principal música de resistência deles é a Guerra Santa, né? A Santa Guerra, quer dizer, coisa... E depois, nessa vitória, inclusive o próprio exército soviético, você me perguntou se foi prestigiado, muito prestigiado. Eles passaram a ter medalhas, antes era muito raro ter medalha, porque vinha ainda do conceito do Exército Vermelho, da Guerra Civil, e passaram a ter todos os graus, passaram a ter mais marechais e medalhas belíssimas, ordens. E é quando, inclusive, o Stalin recupera o que ele acha os grandes comandantes do passado, né? Que vai da Alexander Nevsky, de 1200 para frente. Tem toda uma manobra de fortalecer politicamente o Exército Vermelho, sem dúvida nenhuma. Coisa que o atual Exército da República Federal mantém rigorosamente. Mantém tanto que o seu bonezinho foi esse martelo. Mas eles mantêm toda essa tradição do Exército e Exército Vermelho. Uma coisa. Agora, a questão do neonazismo, sim, é um horror. Porque é um horror, sobretudo nos países bálticos, né? Onde assume governos que glorificam, sobretudo, as tropas da SS. Porque tinha tropas... E as tropas de extermínio, de grupos de extermínio, porque existem tropas da SS especializadas em extermínio, por exemplo, judeus.
ou de comunistas. Aqueles caras que matavam 10 mil, 100 mil, matavam em escala industrial, assassinos. Bom, esses caras, essas divisões ou esses grupos são bastante glorificados nos países bálticos. E você encontra isso também com força ainda na Hungria, para não dizer que depois tem na Alemanha, e na Bélgica, e na Itália, que não são nazistas, são só fascistas. Quer dizer, faz sentido esse temor, claro, claro, faz sentido. Eles são uma espécie de linha de frente no ataque, além de trazer as ideias de volta, uma linha de frente no ataque aos imigrantes também, não? Claro, é uma das coisas também, porque eles usam uma componente racista, né? Porque o nazismo e o fascismo tinham como seu conceito fundamental qual? A recolonização do mundo, colonizar o mundo, baseado no conceito da raça superior. Os outros são raça inferior. Essa é a base, não tem outra. É essa. Recolonizar o mundo na base da raça superior. Olha, é claro, os ataques que se fazem ao tipo de imigrantes hoje na Europa, tem esse conceito. Eu sou uma raça superior, não vem aqui me atrapalhar. Aliás, muito bom se a gente for lá e pôr essa macacada aí toda no lugarzinho deles, etc. É uma infâmia. Então, mas eles usam muito isto e crescem. E tem... É muito impressionante como o nazismo trabalha, o nazi e o fascismo trabalham. Por exemplo, trabalha muito com um grupo de rock metálico. Tem muitos grupos que tocam músicas que glorificam particulares grupos nazistas ou fascistas, certas divisões da SS, certas divisões da Wehrmacht mesmo, certos heróis. Eles fazem muito disso. E aí penetra na juventude. Penetra na juventude, porque como o neoliberalismo destrói heróis, os heróis positivos, dizem que os soviéticos eram assassinos, dizem que a resistência italiana era feito de doido, só atrapalhou e morreu mais gente. Quando vai dizendo tudo isso, aí eles apresentam um herói que nunca ninguém viu, não sabe quem é, mas o cara combateu 8 batalhas, tem 35 medalhas, depois morreu... com 50 tiros numa frente de batalha. Que legal! E ele ainda quer manter o seu país limpo. Limpo em todo sentido. Mas o neoliberalismo também, além de destruir esses heróis, ele tira as chances dessa juventude, tira emprego, tira salário, cria um terreno fértil para essa coisa proliferar. É evidente, cria um terreno muito fértil, muito perigoso. Nós, hoje na Áustria, nós temos um governo, eu não vou dizer neonazista, mas simpatizante sim. Simpatizante sim. Simpatizante sem dúvida nenhuma. É uma coisa muito séria. Como eu digo, também na Hungria é bastante séria a questão. Mas tem outros. Na Itália mesmo nós estamos enfrentando eleições no dia 4 de março. Tem candidaturas, tem partidos, vamos dizer assim, claramente nazistas. Chama Casa Pound. Casa Pound foi um dos grandes teóricos culturais do fascismo, né? Extremista. Pode parecer gozado, fascista, extremismo, mas tinha essas coisas, tinha essas nuances. Tem muito jovem. Eles se cobrem de um manto cultural porque eles estão cansados de ser acusados de ignorantes. Muito ignorantes. Então eles põem algumas figuras assim da cultura nazi-fascista. Alguns intelectuais eles tinham. É isso. Bom lembrar que esses grupos
não são invencíveis, como não foi invencível o exército que se dizia invencível e só glorificou ainda mais a resistência soviética em Stalingrado, né? E a ação do Exército Vermelho. Acho que a gente vai dando tchauzinho aqui nesse programa, agradecendo a presença aí brilhante do nosso querido José Luiz Del Roio, e à guisa de despedida, vamos deixar com vocês as opiniões de dirigentes do exército norte-americano, que é como começa o filme do Fancapa, A Batalha da Rússia. Então, vamos até falar do MacArthur. Vamos lá, vou soltar aqui. Serviço das Forças Armadas com a cooperação de The Signal Corps. Na história, não se conhece maior demonstração de coragem como a demonstrada pelo povo da Rússia. Henry L. Stimson, secretário de guerra. Nós e nossos aliados devemos e reconhecemos o eterno débito de gratidão com o exército e o povo da União Soviética. Frank Knox, secretário da Marinha. A bravura e o espírito lutador e agressivo dos soldados russos requerem toda a admiração das Forças Armadas Americanas. George C. Marshall, membro-chefe do Exército dos Estados Unidos. Junto-me em admiração pela defesa histórica e heróica da União Soviética. Ernest J. King, comandante-chefe dos Estados Unidos. A escala de grandeza demonstrada pela Rússia marcaram-na como o maior sucesso militar de toda a história. General Douglas MacArthur, comandante-chefe da área do sudoeste do Pacífico. Então é isso, é um filme muito pré-Guerra Fria, né? Porque depois, Claro, depois, claro. Aí o próprio Frank Capra também, que teve um papel aí na perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. Essa música final, né? É Só pro Vento, é a música da guerrilha, partizã, dos partisãos soviéticos. Olha Mas só. que foi depois a música de praticamente todos os partisãos da Europa. Era essa daí. Beleza, Legal. com isso aí, tchau. Tchau. E fique com Tutameia, semana que vem tem mais.